Bem, pessoal, boa noite. Então, iniciando a nossa última aula, né? Antes da prova, tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí, né? Todas as aulas, acompanhado, enfim. Então, aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um apanhado aqui com vocês, né? Do que a gente fez nas outras aulas, tá? E também dar um norte aí em relação à nossa prova, né? Como vocês sabem, a prova, ela é presencial, né? Então, assim, é importante que vocês, né, estudem bem, né, os materiais, tá? A prova, ela é composta, né, são 5 questões objetivas, né? E tem uma questão discursiva. Então, são 6 questões, né? Houveram as atividades ali todas que vocês fizeram, fórum, né, enfim, tá? A nossa tutora já deve ter concluído as correções, né, de tudo. Então, agora, né, falta só a prova presencial mesmo. E aí tem um exercício dessa aula 8 que é só mesmo para fixação. Então, é importante que vocês façam, porque ele vale como frequência, né, e tudo mais, tá bom? Não vale ponto esse exercício, porque essa aula 8 é uma aula de revisão mesmo. Eu vou realmente trazer para vocês aqui uma boa revisão, tá? Então, preste atenção no que a gente vai tratar aqui. Eu vou abrir os slides que a gente já trabalhou, tá bom? E, ao mesmo tempo, vou aí falando com vocês pontos importantes, tá? Para a prova. Então, eu estou só aqui, tem uma galera entrando aqui, né? Então, estou autorizando, mas já vou aqui apresentar para vocês os slides. E aí, eu vou fazer alguns comentários assim, eu vou passando os slides, vou comentando, vocês vão prestando atenção, né? Vou dizer, aqui, esse ponto aqui eu acho que é importante, tal, né? Então, vocês vão. Fiquem atentos, tá? Eu já falei, a matéria é assim, muito legal, né? Porque traz uma ideia legal de como vocês devem se portar no decorrer da graduação, né? Então, assim, como eu sempre falei para vocês, não vejam essa graduação como se fosse um curso EAD que vocês já fizeram, né? Esses cursos de curta distância, de curto tempo, curto período, né? 20 horas, 40 horas aqui é uma graduação. Então, vocês têm que encarar dessa forma, até para que vocês consigam, né, realmente aproveitar todo, né, esse tempo, tá bom? Então, eu vou aqui, agora que o pessoal já entrou quase todo mundo, apresentar aqui para vocês os slides. São slides que vocês, né, já tiveram aí acesso, né? Eu creio que, deixa eu ver se já está aparecendo aí, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, pessoal, essa aula 8, né, aula de revisão, como vocês podem observar aí, certo? Deixa eu só mudar de tela aqui para mim. Isso, fica melhor. Pronto. Bem, então aí nós falamos alguns pontos importantes, né, nas aulas, tá? Inicialmente falando dos princípios da interação, colaboração, autonomia, isso aqui é muito importante, né? Autonomia no ensino à distância. Autonomia é fazer tudo sozinho? Não, né? Não é fazer sozinho. Então, vimos isso, tá? Autonomia é muito pelo contrário, é você realmente desenvolver, né, todo o estudo no âmbito da plataforma, tá? Como também, né, buscar, se for necessário sempre, né, a ajuda, né, no âmbito, tanto no ambiente virtual de ensino-aprendizagem, né, no AVA, certo? Como também, se necessário, perante toda a equipe, né, à sua disposição, seja os professores, seja colegas também de turma, principalmente o tutor, né, que está aí para fazer essa ponte com vocês, enfim, né? E aí, né, vimos pontos interessantes, né, falamos do AVA, nada mais é os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, nosso caso aqui é o Educa, né? Tem esse caráter de interatividade, que é importantíssimo, tá? Isso aqui é importante, pessoal, muito importante mesmo, né? A EAD quebra as barreiras limítrofes, né, do espaço-tempo, né, presencial. Isso aí é muito importante, tá? Então, se atentem, né? Então, houve essa quebra, né,
dessa barreira, né? Seja em relação ao espaço, tem pessoas do estado inteiro, tá? Como também de tempo, né? Tempo presencial, por quê? Você assiste, né? Você estuda conforme a sua disponibilidade. Claro, as aulas síncronas, né? Que nós estamos vendo aqui, né? Então, o pessoal entrando aí, eu vou permitir aqui a entrada. E aí, isso, com certeza, quando é no caso da aula síncrona, aí não tem jeito, né? Aí é na hora mesmo da aula. No entanto, a grande maioria das aulas, né, vocês conseguem acompanhar no seu tempo, né, conforme a sua disponibilidade aí, né? Então, muita atenção em relação a esse ponto, tá? Sim, vemos também, né, a questão da textualidade da escrita, né, que tomam, né, protagonismo na comunicação, tá? A oralidade não é tanto assim, você pode observar que as aulas são rápidas, são mais materiais de leitura, atividades, né, enfim. A oralidade, ela marca justamente a tradição presencial do ensino, né, especialmente no ensino superior, tá? Esse ponto aqui também, a dinâmica de integração em diferentes ambientes, vimos isso, né? A EAD ela tem essas características próprias, né? Especialmente o influxo, né, de tecnologias, tá? E a forma de comunicação, socialização, colaboração, né? Importantíssimo, né? Esse autor aqui, a gente cita bastante ele nos nossos materiais, né, como vocês puderam observar, tá? Vimos também essa questão, né, da forma crítica, né, da formação do conhecimento, criativa, contextualizada, tá? Isso aí nós já vimos, né, a presença de múltiplas tecnologias também. Eu vou passando a revisão, né, quando eu for ali, né, dar um destaque, eu vou, né, falando para vocês, tá? Isso aqui já falamos do desenvolvimento científico-tecnológico, que é atrelado, né, justamente à EAD, tá? Com certeza, isso aí é bastante importante. Nós temos as redes híbridas também, né? Que é composta pelos seres humanos, né? E os componentes não humanos. Falamos bastante sobre isso. Seres humanos estou eu aqui, né? Claro, os componentes não humanos, temos os materiais, né? Todo o material disponível para vocês, né? As apostilas, material complementar. Passei alguns vídeos legais, espero que vocês tenham assistido, né? Não sei se assistiram, mas curtos ali, 6, 7 minutos, 8 minutos, nada demais, tá? A questão dos mediadores humanos, professores, estudantes, tutores, coordenadores, mediadores não humanos, entra especialmente isso aqui, ó, plataforma, e nós temos, né, o nosso Educa, né, tá? Que, por onde você desenvolve todos os trabalhos, né, estudos, tá? No âmbito aqui da nossa fabulosa graduação, né? E a OAB, né? Isso aqui também é interessante, né? Vimos também, tá? Isso aqui é muito importante, né? Alcança públicos diversos, mesmo que dispersos geograficamente, tá? Gravem isso. O EAD, né? Ela alcança públicos diversos, mesmo que dispersos geograficamente. Isso aqui, né? Estrelinha, tá? É muito importante, tá certo? Muito importante mesmo. Deixa eu colocar aqui, a galera tá entrando aí, né? No final, vamos tirar uma foto, viu? Então, quem tiver aí muita vontade em casa, tá? Vamos ligar a câmera e bater a foto só no final. Não precisa ligar a câmera agora, não. Fica à vontade aí, deitado na sua cama, na rede, cozinhando, comendo, enfim, né? Então, pessoal, esse ponto aqui de suma importância, tá bom? Então, vamos aí tomando nota, tá? Raiz e modelo de comunicação anteriores, vimos isso aqui já também. Isso aqui também, a EAD tem como foco, né, o público trabalhador, tá? E isso aqui, né? Tem como fim também os distantes, os grandes centros urbanos, né? Com certeza. Por isso, né, que são diversos, né, dispersos, tá? Geograficamente, né, os discentes, alunos. E tem como estrutura, né, com base em tecnologias, né, de produção, gerenciamento, processamento, vimos isso aqui, distribuição das informações, do conhecimento, tá? Isso aqui também é importante, os processos históricos, tá? Do EAD, tá? Professor, só vai conseguir disponibilizar esse slide para a gente?
Já está lá, tá para vocês, viu? Tá tudo lá. Nada mais é, Jordânia, que o compilado de todas as aulas. Eu só compilei eles, mas está disponível. Está lá na aula 8, na rota de aprendizagem. Dá uma olhadinha lá no Educa, viu? Tá certo? Se não tiver lá, procure a nossa competente tutora Elisângela, que ela vai ajudar vocês, tá? Mas já está tudo lá, tá bom? Mas preste atenção aí nos destaques aqui da revisão. Preste atenção, tá? Bem, essas gerações aqui, super importantes, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração. Primeira geração, 1970, né? Estudo por correspondência, né, pessoal? Não sei se você lembra também naquela época do Telecurso 2000, né? Isso, né, também, né? Até a década de 90, mais ou menos, aqui, né? E justamente nessa década que houve a inserção aí dos computadores, né? Conteúdos digitais muito devagar ainda. Quarta geração, nos anos 2000, houve o desenvolvimento tecnológico e o surgimento, né, dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, né, os AVAs. E a quinta geração, temos a presença, né, de dispositivos eletrônicos, portáteis, inteligência artificial, automação, é o que a gente vive hoje, né? É justamente o nosso estágio atual, tá? Outro ponto também é que no EAD o ensino não é centrado unicamente no saber do professor, né? Nós temos aqui, né, espaços abertos, né? Vimos, por exemplo, o fórum, né? É um exemplo disso, né? De interação entre vocês. Vocês viram lá que o fórum para ter a pontuação para o aluno responder, né? Aquele questionamento, interagir com os colegas, tudo mais, né? Então, estamos buscando essa interação entre vocês e centralizando justamente, né? Da figura do professor, tá certo? Vimos aqui também, né, que é papel do Estado, né, através dos governos, né, claro, né, promover o bem-estar social através do exercício da cidadania, né, garantir esses direitos. Vimos isso aí também, trabalhamos um pouco do papel do ensino à distância, né, no âmbito do Estado democrático, que é importante a democratização do ensino. Vimos isso também. Trabalhamos, né, definição de políticas públicas, vocês podem ler depois aqui, enfim, vou passar essa parte. Vemos também esse ponto que é importante, sociedades com formas de governos democráticos, né, as políticas públicas são a possibilidade de materializar, sim, os ideários éticos do bem comum, sim, né, exercício da cidadania, vimos isso também, tá? Viabiliza a atuação do Estado, com certeza, tá? Isso aqui também, vocês podem, né, dar uma lida depois, já foi passado, aqui só estou dando uma pincelada, né? É necessário que as políticas públicas passem por ciclos virtuosos de elaboração, implementação, avaliação e regulação. Isso aqui é importante, essa ordem, né? É muito importante. Não adianta elaborar e já regular. Primeiro tem que buscar a implementação e a avaliação. A avaliação é importantíssima, até porque para saber, né, se a política pública, né, em si, ela deu certo ou não, né? Não adianta só criar política pública com fins eleitoreiros. Infelizmente, termina sendo, né, um ponto negativo do nosso país, tá? E aí, né, vimos, né, que nesse contexto estão inseridas o que as políticas públicas que estabelecem, né, as definições, diretrizes, normatizações e regulações para a EAD, né? E aí entra de suma importância a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, tá? Isso é muito importante, beleza? O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada, tá, pessoal? Em todos os níveis e modalidades de ensino, né? Então, vamos aqui pôr uma estrelinha, tá? Nisso aqui, uma estrela que vai irradiar aí, né? Por todo o universo, tá certo? Então, engloba todos os níveis e modalidades de ensino. Não esqueçam disso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui. Tem a galera que pediu aí, eu não sei se eu autorizei a entrada. Deixa eu ver aqui. Tem mais ninguém não, tá? Deixa eu só voltar aqui a minha apresentação. Tá, vamos lá. Então, continuando, atualmente está em vigência nesse decreto que é importante, né, que dispõe, ele é de 2025, ela é recente, né, que foi agora assinado pelo presidente atual, o presidente Lula, né, que dispõe sobre a oferta de educação à distância
por instituições de educação superior, né, em cursos de graduação, é agora justamente a UAB que vocês estão vivendo aqui, tá certo? O terceiro fala, né, enfim, né, vocês podem ler depois, né, do decreto, define, né, que é a definição de educação à distância, né, processo de ensino, aprendizagem, síncrono, é o que estamos vivendo aqui, né, ao vivo, ou assíncrono, aulas gravadas, né, enfim, realizado por meio do uso de tecnologias, informação e comunicação, no qual o estudante, o docente, né, o responsável pela atividade, esteja em lugares ou tempos diversos, né? E só corroborando que nós já falamos anteriormente, tá? Que há essa na diversidade geográfica, né? E o tempo é o tempo que você tem disponível para estudar, tá certo? Falamos também aqui, ó, a UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil, ela foi instituída pelo decreto 5.800, né, e fala aqui do propósito, né, no seu artigo 1º, desenvolvimento da modalidade de educação à distância, EAD, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no país. É o que está acontecendo aqui. Houve uma expansão, né, da UAB e essa interiorização, né, essa capilaridade excelente e maravilhosa que a UAB ela proporciona, né, para o estado do Tocantins, tá? E aqui trata, né, do sistema integrado, né, que é o ABLAE, né, que busca a formação inicial e continuada dos professores de educação básica, antes era assim como também dirigentes, gestores, trabalhadores de educação, enfim, antes era mais isso, depois houve essa expansão, né? Então, o êxito em curso à distância está diretamente relacionado, sim, à fluência, essa questão da fluência tecnológico-pedagógica, né, pessoal? Ela é muito importante, tá? Falamos muito sobre isso, né? E que eu vou passar. Então, a fluência ela está diretamente relacionada à compreensão das ambientes virtuais, na integração com o grupo de colegas, professores. Falamos também sobre isso nas aulas, tá? E aqui continua, né? Trabalhando, né? Sobre a fluência, ela está orienta, né? Orientado pelos referenciais, princípios, diretrizes. Isso aqui eu vou passar que já falamos, né? Sobre isso nas aulas, tá? E aqui continua falando da FTP, né, que busca esse aprimoramento das concepções e condições operacionais, com fim de implementações, como pesquisa de materiais, planejamento, organização, metodologias, enfim, né, isso aí já trabalhamos, né, com muita afinco, tá? E aí, o decreto, né, chamou a atenção aqui, só dar uma olhada aqui para dar um direcionamento bom para vocês. Só vou voltar aqui um pouquinho no decreto. Cadê ele? Só voltar aqui, né? Aquele trabalho 2, acho que eu vou falar sobre ele mais à frente, né? O 12456, tá? Que ele trata justamente da definição do EAD também, né? Tá? Isso. Tá? A definição do EAD, acho que está até antes aqui. Isso. Pessoal, em relação à definição aqui do EAD estrelinha, tá? Estrelinha que brilha bastante, tá bom? Estrela importante aí para vocês entenderem, tá? E captar aqui na nossa revisão, tá certo? Muito bem. Vamos aí, deixa eu ver, tem um pessoal pedindo para entrar aqui, deixa eu só voltar aqui na... Peraí, viu? Só autorizar aqui. Pronto, entrou aí o Bruno. Vamos lá, continuando a revisão. Vá aí atento, né? Acompanhando. Bem, já passando essa parte, beleza. Deixa eu ver aqui, mais um ponto. Ah, tá. Em relação à FTP, pessoal, aqui, ó, estrelinha também, tá? A FTP, muito importante, tá? Estrelinha, que brilha muito aqui, tá? Então, a FTP, ela tem, certo, uma grande influência no sucesso da EAD, tá? Então, estrelinha para FTP, tá certo? Muito estrelinha mesmo. Estrelinha também, pessoal, vou só voltar aqui, só para... Depois eu adianto de novo, tá? Aqui, ó. Estrelinha aqui nas gerações, tá? Estrelinha importantíssima, tá? Nas gerações. Então, vão aí captando, beleza? Vamos lá, voltando aqui, tá? Já vimos essa parte, beleza.
Aqui também fala, né, dos documentos legais que parametrizam, né, a elaboração dos cursos, sim, né, tem toda uma regulação, né, para você conseguir ofertar, né, um curso à distância, né, claro. Aí fala que na interação à distância é necessário desenvolver, né, sim, a fluência, né, tecnológico-pedagógica, sem dúvida, né. Falamos sobre isso e falei agora da importância do FTP no estudo de vocês aí, né, para a prova. Então, os processos de avaliação e regulação da EAD envolvem várias dimensões articuladas, isso aqui, né, já falamos sobre isso, sobre essas dimensões, material didático, por exemplo, equipe multidisciplinar, com certeza, né, sustentabilidade financeira, que é de suma importância, porque como é que vai se manter, né? É toda uma estrutura, né? Estudar e aprender à distância exige o quê? Planejamento, né, organização, desenvolvimento de saberes, né, com certeza. Isso aqui, né, acho que é o mais importante, a organização, né? Se você não se organizar, acumula tudo aí, né? Teve uma galera que atrasou um pouco as tarefas, a gente abre o prazo, né? Mas é bom sempre evitar isso, até para você não se desorganizar e fazer né, aquela maneira mais corrida, né? E não ter aquela qualidade que é importante, né? E aqui fala para o sucesso da aprendizagem, o que o gente precisa fazer, né? Dar valor ao estudo, claro, né? Autoestima, isso é importante que com o tempo ela vai reduzindo, né? Porque o curso ele é longo, né? São 8 semestres, né? Então tem que sempre manter essa autoestima viva, sem dúvida, né? Evitar a recepção passiva, optar pela interação sempre, né? Não ficar só na sua, mas se interagir com os colegas, com o professor, com o tutor, enfim. Planeje seu horário, né? Claro, gerenciar os prazos, né? Como nós falamos aqui também. E aqui tem outros pontos, né, importantes, né, que o aluno ele tem que observar, tá certo? Beleza? Isso aqui, ó, define os melhores locais de estudo, né? Seja em casa, no trabalho, né? Às vezes está na sala com a TV ligada, ali a família gritando, a bagaceira lá, filho, marido, esposa, não dá certo, né? Sim, com certeza, né? Estudar à distância requer muita disciplina, né? E isso, o envolvimento e dedicação aos estudos é elevado, né? Independe de um horário ou local fixo, né? Por isso que tem essa flexibilidade que nós já falamos aqui também, né? Aí, essa questão, pessoal, que envolve a mediação pedagógica, tá? Essa, tanto essa questão da mediação pedagógica com os agentes, né, mediadores humanos, não humanos, olha, estrelinha, tá? Muito importante aqui para vocês, tá bom? Uma estrela que brilha bastante, tá? Então, dê uma atenção boa aí na questão da mediação em humanos, não humanos, tá? Essa questão que envolve mediação pedagógica, tá certo? Muita atenção em relação a isso, tá? Sem dúvida, né? Nessa mediação, o papel dos humanos, dos não humanos, né? É importante compreender esses papéis, né? Seja do professor, dos tutores, vocês, estudantes, compreendem, né? Tá? Também esse grupo. E os não humanos, né? As plataformas, né? Como é a AD, tecnologias, materiais didáticos, né? Então, são de suma importância na mediação pedagógica, tá bom? E aqui, né, mediadores humanos, não humanos, né, estamos tratando de dois pilares fundamentais, né, do desenvolvimento da ciência, tecnologia, enfim. Então, muita atenção nessa parte aqui que trata, né, dessa mediação pedagógica, tá? E fala dos AVAs, né, do ambiente virtual de ensino-aprendizagem também, muito importante, ou seja, a relação dos sujeitos na prática pedagógica, no contexto de AD, é viabilizada na articulação com redes e mediadores não humanos. Então, toda essa parte aqui, pessoal, que trata sobre mediação pedagógica, mediadores humanos, não humanos, estudem com atenção. Tudo isso aqui, ó. Material didático, mediadores não humanos, tá? Então, atenção nessa parte também, tá? Alguém comentou aqui. Tô vendo aqui, né? Beleza, tal. As estrelinhas, né? Deilana, pois é, né? Atenção às estrelas, tá? Pois é, as estrelas estão aqui, tá? Essa estrela aqui é uma estrela grande, tá? Essa aqui é da parte dos mediadores, tal. Estudem bem essa parte, tá certo? Estudem bem. Aqui também, ó, trata tudo isso aqui, mediadores humanos, não humanos, a teoria da rede de mediadores, falando sobre isso,
a matriz conceitual, né, tá? Então, essa parte aqui, você vê que é uma parte um pouco extensa, né? Eu acho que foi para aula sobre isso, né, que nós falamos, né? Praticamente, foi uma aula sobre isso aqui. Então, muita atenção aqui, ó. A definição de mediador se consegue a partir das suas performances, né? A partir daquilo que é capaz de fazer, provocar mudanças imediatas ou não na ação de outros mediadores, né? Então, essa interação é importante entre os mediadores, tá? No caso, estamos aqui falando de mediadores humanos. Permitido, pronto. Vamos lá. Novamente, falando sobre mediação entre humanos e não humanos, assim, a relação entre ensino-aprendizagem e AD é estabelecida num contexto híbrido. Quando eu falo contexto híbrido, é porque envolve isso aqui, mediadores humanos e não humanos, tá? Ó, materiais didáticos e ambientes virtuais são mediadores não humanos, que potencializam e tornam possíveis a interação, a colaboração, a comunicação bidirecional em rede, né, com certeza, tá? Essa é uma via de mão dupla, né? É isso que quer dizer aqui, tá bom? Então, você vê tudo isso aqui, tá? Estudei com muita atenção, né, conforme a estrela. Aqui também, ó, mediação na perspectiva da rede híbrida, composta, né? Os mediadores humanos, não humanos, tá? Falando isso aqui, os processos educacionais, nessa perspectiva, são composições que levam em consideração contexto, enfim, tudo isso aqui também envolve essa mediação pedagógica. Mais uma vez, aqui, ó, mediação pedagógica, leva em consideração não apenas a interação entre pessoas envolvidas, mas também as implicações das próprias tecnologias, né? Que permitem ou potencializam essa interação. Sendo imprescindível que investir no desenvolvimento da fluência tecnológico-pedagógica de todos os envolvidos, né? Falamos sobre isso. Materiais didáticos, mediadores não humanos, tá? São aliados dos professores nesse processo de ensino. Os mediadores são sempre o quê? Definidos a partir daquilo que podem fazer e pelas interferências que provocam nas ações dos outros, né? Numa rede, tá? Mais uma vez, mediação pedagógica é potencializada na medida que os humanos, professores não humanos, né? São o quê? Aliados. Por isso que tem esse aspecto híbrido, sempre, tá? Formando coletivos em torno dos objetivos. Pessoal, então estudem bem essa parte de mediação pedagógica, mediadores humanos, não humanos. Isso aqui é para vocês, tá? Estudar, certo? Com força mesmo. Nada os professores interagem com os estudantes em torno do conhecimento, tá? Nada, né? Além do que já falamos aqui também, tá? Essa participação em rede, né, que promove essa interação entre os mediadores também. Vai falar que materiais didáticos, né, e o ambiente virtual de ensino-aprendizagem são mediadores não humanos, tá? Como nós já trabalhamos aqui também, certo? Interação, interatividade, colaboração, autonomia são conceitos de matriz educacional dialógica, também importante essa parte, tá? Autonomia, como eu falei, não significa estudar sozinho, né? Ou ser autodidata. Ser um processo de construção, organização, participação, tá? Autonomia é um dos princípios iniciais ali, né, que nós trabalhamos do ensino à distância, tá? Da educação à distância, tá bom? Então, mais uma vez aqui trabalhando autonomia, certo? Aí fala aqui de que modo é possível construir um processo de estudos autônomos, né? A regularidade da realização das atividades, acesso a diárias, plataformas e o ambiente virtual de ensino-aprendizagem também, dialogar com todos os envolvidos, enfim, né? Coisas que já trabalhamos firmemente. Novamente aqui, falando sobre mediação pedagógica em ambiente virtual de ensino-aprendizagem, promove a abertura para inovações didático-metodológicas, favorecendo o quê? O exercício da reflexão, que implica na busca dos saberes compartilhados, ponto importante também, né, da mediação pedagógica, como eu falei para vocês, né, mais uma vez, né, aqui fala mais um pouco, mediação pedagógica, né, não vou adentrar nesse ponto aqui. Então, no contexto digital, a produção escolar colaborativa é potencializada com atividades em plataformas, nada além do que já trabalhamos também. Enfim, construção de conhecimentos em curso, a distância implica sempre investimento na interação dos princípios, né, como nós falamos, tá? Colaboração e autonomia, que falamos também. Mais uma vez, mediação pedagógica, né? Nós temos aqui uma corresponsabilidade de todos os mediadores, tanto mediadores humanos, como também mediadores, né, não humanos, tá? Então, isso é importante, essa
uma palavra importante isso aqui, viu? Uma corresponsabilidade, por esse aspecto híbrido, tá? Ensinar e aprender à distância é um evento, né? Processualidade, coletividade, claro, né? Embora qualquer situação educativa, enfim, fala aqui mais alguns pontos, trabalhamos na aula, né? Tá? Vou passar essa parte também. Isso aqui também vou passar. Aqui fala, né, desse engajamento dos estudantes através de projetos, aprendizagem baseada em problemas, né? Isso é importante, quero que vocês estão passando por isso nas outras matérias, né, especialmente, até porque se você não tem essa aprendizagem baseada em problemas, né, em contextos, seja hipotéticos, seja situações que já ocorreram, práticas, não tem sentido, né? Até porque isso aí, quando vocês se formarem, vocês vão lidar justamente com esse aspecto, né? Com problemas reais da vida cotidiana, serão gestores, né? Gestores públicos, tá? Então não é pouca coisa, beleza? Então, nesse universo de possibilidades, né, recorta aqui, aí tem essa questão das atividades em Wikis, né, plataformas Wiki, que é uma das... O Educa é uma plataforma Wiki, tá? Por exemplo, falamos sobre isso, né, porque eu vou até... o Wiki é um sítio na internet para trabalho coletivo em grupo, de autores, história lógica, enfim, já falamos muito sobre isso na... Eu falei aqui, ó, são os cursos à distância mediados por AVA, tá? Até eu dei como exemplo aqui o Moodle, né, a gente não usa o Moodle aqui, por exemplo, na UFT é o Moodle, né? Então, lá eu estou no doutorado, faço doutorado na UFT em gestão pública, e lá a gente usa o Moodle, né? Tem alguns materiais que os professores, né, das disciplinas põem lá, e alguns trabalhos, né, cabulosos, por sinal, né? E é tudo pelo Moodle, tá certo? Bem, e aqui falar mais um pouco sobre, né, atividade Wiki no AVA, tá? Essa parte aqui eu vou passar, tá? Vocês podem ler depois, né? Tá? Que foi justamente que a gente trabalhou na nossa última aula, inclusive, né? Tá? Bem, pessoal, deixa eu só parar aqui a apresentação. Vou voltar aqui com vocês. Voltou? Alguém pediu para entrar aqui, deixa eu ver aqui. Acho que já entrou, né? Deve ter conseguido entrar direto. Vou só colocar aqui, você volta aqui. Então, já voltei com vocês. Pessoal, a nossa intenção era justamente trabalhar essa revisão com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu peço antes que vocês saiam, antes de tirar nossa foto, vão aí se ajeitando, ligando as câmeras, todo mundo, para a gente bater uma foto, até para ter uma evidência da aula, enfim, né? Então, assim, aqueles destaques que eu fiz, atenção neles, beleza? Entenderam, né? Atenção nos destaques, tá certo? A prova, como eu vou falando, ela é presencial. Então, vocês têm Volta que aí, se professor, debruçar o no destaque aí para texto. nós dar uma pincelada. Não, ela tá gravada, eu coloquei lá as estrelinhas para vocês, tá? Tá lá. Eu vou disponibilizar essa aula, ela vai... Hoje ainda eu coloco ela lá na rota de aprendizagem para vocês, para quem quiser rever. Então, eu tentei fazer ela rápida, para não demorar muito, para ser realmente uma aula de revisão, entendeu? Para vocês ali, tá, um dia antes da prova, botar ela ali, dar aquele batidão na aula e focar, né, pontos ali que nós destacamos, tá certo? A mediação Professor, dá uma dica da questão escrita para a gente aí, por favor. já foi passado, já passei essa dica aí. Tá? Volta lá na aula e assiste. Já foi dadas as dicas todas, tá? Teve um aí que eu falei demais, né? Que eu fiquei muito firmemente, né, destacando essa temática. Então, vocês, né, qualquer dúvida, volta na aula lá e olha de novo. Beleza? E vê de novo. Alguém aqui levantou a mão. Deixa eu ver quem foi. Pode falar. Quem levantou a mão pode falar. Pode abrir o áudio aí e perguntar. Quer falar? Porque não apareceu para mim aqui. Não, né? Pronto, pessoal, quem puder, e liga a câmera aí, todo mundo. Quem puder, não, todos liguem. A gente bater uma foto, ó, Jaqueline, não sei onde é que você tá, Deilana, Wesley, Érica, a Deane, a Brenda, Lourença, Karine, Caroline Queiroz. Quem puder, liguem aí. Não se importem com penteado, maquiagem. Isso aí não existe. Né? Estamos assistindo em casa, à vontade, não é verdade? Tá? Então, vou bater só uma foto aqui, pessoal. Nossa, atenção, sorriso.
Fala assim, EAD. Bom, deixa eu ver aqui se deu certo, né? Porque vai que não tenha dado certo aqui, peraí. Deixa eu olhar aqui, viu? Só um momento. Enquanto isso, quero dizer que foi um grande prazer estar com vocês, né, nessa caminhada, tá? Eu quero aqui parabenizar todos, né, pela coragem, né? Principalmente aí o pessoal que está mais tempo, né, fora da educação, né? Gente que já estudou e já faz o quê? Só abrir aqui, tá lento aqui. Já faz 20 anos que não estuda, né? 25 anos, e teve, assim, a perspicácia de... Só ver aqui, pessoal, se deu certo aqui a foto. Peraí, viu? Rapidinho. Acho que não sei se é a apresentação aqui. Deixa eu ver aqui se deu certo. Não deu certo. Então, pessoal, quero dizer mais uma vez, foi um grande prazer estar com vocês. Não sei se eu vou dar outra matéria para vocês durante o curso, talvez sim, né? Nessa caminhada da graduação, né? Mas a minha participação aqui nesse semestre acaba com essa matéria. Lembra, nossa prova a nossa matéria é só uma prova. Deus queira, ninguém vá para exame final, espero que não, tá? De qualquer maneira, eu já mandei o exame final para a coordenação, mas eu creio que ninguém vai para o exame final, não vai acontecer isso, não é possível, tá? Assistam a aula de novo, tá? Qualquer coisa, foi realmente uma aula de revisão para vocês, tá? Eu revisei mesmo, né? O que é importante aí para a nossa prova, então espero que vocês tenham captado a mensagem. Qualquer dúvida, passe aí para a aula, assista ela novamente, e qualquer situação aí, pessoal, em relação à matéria, nossa tutora vai estar à disposição de vocês, tá? Sempre, tá bom? Então, um grande abraço. Na rede social, estou à disposição, Delta, Luiz Gonzaga, Luiz com S, fique à vontade, seguir lá, enfim, e para mim foi um grande prazer, tá bom? Um grande abraço, boa noite a todos, só vou aqui encerrar a gravação, tá? E até a próxima, né? Espero encontrá-los em breve. Tá bom? Grande abraço.